Se você investe olhando somente para o dividend yield ou para o dividendo de uma empresa, pare agora mesmo. Isso porque muitas vezes o dividend yield não quer dizer nada e, na verdade, ele pode até corroer a rentabilidade da sua carteira. Mas calma que eu vou te dar um exemplo agora. Vamos lá. Há 10 anos atrás, as ações da WEG valiam R$ 2,83. E naquele ano específico, elas pagaram aproximadamente 13 centavos de dividendo pro acionista. Hoje, as ações da WEG valem aproximadamente R$ 36 e pagaram aproximadamente 51 centavos para os seus acionistas ao longo do ano passado. Ou seja, o dividend yield da WEG há 10 anos atrás era de aproximadamente 4,5% ao ano, o que não é um dividend yield tão alto assim para as métricas que a gente busca no mercado, para o que a gente consegue encontrar hoje atualmente. E se você for fazer o dividend yield da WEG atualmente, é pior ainda, é de 1,4% ao ano apenas. Ou seja, somente com base no dividend yield, a gente identificaria que a WEG não é uma boa pagadora de dividendos, porque ela não tem um dividend yield tão alto. Mas, por exemplo, se você tivesse comprado as ações da WEG há 10 anos atrás e comparasse com o dividendo que você está recebendo esse ano, no ano passado no caso, você teria um dividend yield de aproximadamente 18% ao ano, o que é muito acima da média. E só esse fator já mostra pra gente o quanto o tempo é tão importante nos investimentos. Porque um investimento que você fez há muito tempo, ele tende a render cada vez mais no futuro, como foi no caso da WEG. Então, uma ação que você comprou a R$ 2,83 há 10 anos atrás, hoje pagaria os mesmos 51 centavos, o que dá um dividendo de aproximadamente 18% ao ano, o que é muito alto. Inclusive, esse dividend yield é muito acima da média em relação à média do mercado, em relação à média da nossa bolsa de valores aqui no Brasil. Somente isso já mostra pra gente que olhar somente o dividend yield não faz tanto sentido assim, mas eu ainda vou dar outro exemplo para vocês. No caso, eu vou dar um exemplo da Oi, que na época, lá em 2013 e 2012, há 10 anos atrás, ela tinha um dividend yield de aproximadamente 18% ao ano. Ou seja, se você comparasse a WEG com a Oi há 10 anos atrás, você veria muito mais vantagem na Oi por conta do dividend yield dela se você olhasse somente para essa métrica. Só que apesar disso, hoje em dia, a Oi nem paga mais dividendos. Isso porque há muitos e muitos anos ela tem dado prejuízo. E quando uma empresa dá prejuízo, ela não precisa pagar dividendos, ela não consegue pagar dividendos para você que é acionista. Então, há 10 anos atrás, olhando somente para o dividend yield, você investiria na Oi. Mas, ao longo do tempo, a Oi foi um investimento muito ruim, que se desvalorizou e que nem pagou rendimentos para os seus acionistas. Então, isso mostra pra gente que o dividend yield não é a única métrica para você analisar numa empresa. Por isso, pare de olhar somente para o dividend yield quando você for investir. Olhe principalmente para o resultado da empresa ao longo do tempo. Se você olhasse para as métricas da Oi, para os resultados da Oi, você verificaria que ela não era uma empresa saudável há muito e muito tempo. Ela era uma empresa muito endividada, que não conseguia gerar lucros constantes e isso era muito negativo para o acionista. Mas ela compensava isso com um dividend yield e isso enganava muitas pessoas e engana até hoje. Então, para você que está investindo pensando em dividendos, pare de olhar somente o dividend yield e olhe principalmente para os resultados da empresa ao longo do tempo. Se você tivesse olhado somente para o dividend yield da Oi ou da WEG há 10 anos atrás, provavelmente você estaria investido na Oi, que hoje é uma empresa que não vale quase nada e que está atualmente em recuperação judicial. Agora, se você tivesse investido olhando para os lucros da empresa ao longo do tempo, para o crescimento dela e outras coisas mais, você teria visto que a WEG é uma empresa muito mais sólida, que tem muito mais potencial de crescimento e que gera lucros constantes, o que é muito mais positivo para quem investe pensando em dividendos. Então esse é o fator mais importante para se analisar numa empresa de dividendos, no caso, os resultados dela ao longo do tempo.